de Deus, fale comigo, use o teu servo, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Como eles eram, como eles avançaram. Quando a gente olha para a igreja primitiva, logicamente, a gente não encontra nela uma igreja perfeita, nem nela, em nenhum momento da igreja ao longo da história. Mas havia naqueles irmãos algo que, olhando para nós como igreja contemporânea, a gente vê que falta algumas coisas. A gente avançou muito em vários sentidos, mas ao longo da história também perdemos algumas coisas que não deveriam ser perdidas. E com o intuito de nós aprendermos é resgatar novamente para os nossos dias, para as nossas vidas, aquilo que havia naqueles irmãos e que tornou aquela igreja uma igreja tão triunfante e uma igreja modelo, exemplo para a igreja que viria ao longo dos anos. Quando olhamos para a igreja primitiva, como eu já falei nas outras terças, era uma igreja que não tinha o que nós temos, no sentido de essa liberdade, esse conforto, essa graça de nos reunirmos como neste lugar, temos o conforto que nós temos e podermos adorar a Deus. Mas eles avançaram, e a Bíblia vai nos mostrar, a história também, que em 60 anos de evangelismo, 60 anos da igreja, ela conseguiu evangelizar o mundo inteiro conhecido daquela época, não tendo essa liberdade que temos, enfrentando perseguições. A igreja, após a morte do último apóstolo, ela enfrentou duramente o Império Romano, a gente sabe disso, foi torturada, foi perseguida, foi posta como espetáculo no mundo, mas mesmo assim conseguiu avançar. A gente vê isso em Atos. Eu amo ler o livro de Atos e eu falo: Senhor, me ensina a ser igreja como a igreja primeira, porque a gente vê que, embora houvesse duras perseguições, a igreja só crescia. A igreja crescia ao ponto de não conseguir contar-se mais a quantidade de pessoas que se convertiam. E aquela pergunta que eu faço, que eu fiz na semana passada e retrasada, é que, embora algumas pessoas podem falar: pastor, mas foi lá no começo, só que eles viveram a mesma época, da mesma dispensação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, que nós já aprendemos que ela começa no Calvário e ela vai até o dia do arrebatamento da igreja. Então, se ela começa no Calvário, a igreja primitiva, a igreja de Atos, ela também vive a mesma dispensação que a nossa, ou seja, o mesmo Espírito que operava no começo da igreja é o mesmo que opera agora. Os mesmos milagres registrados em Atos, eles podem e devem ocorrer também nos nossos dias. Mas o que nós não vemos tudo isso, esses grandes milagres, esses grandes avivamentos que nós encontramos registrados no livro de Atos. Nós aprendemos que a primeira ação interna do Espírito, após, em Atos 2, a descida ou o derramamento do Espírito Santo, foi gerar no coração daqueles irmãos temor. Repita comigo: temor. E o temor aqui não é medo, mas é o sentido de devoção, de respeito, de lealdade para com Deus. E esse temor levou aqueles irmãos a perseverar. Nós falamos 2 dias, 2 terças sobre perseverança, e vimos que perseverar, à luz da Bíblia, significa permanecer naquilo que aprendeu primeiro. Ou seja, era uma igreja que perseverava naquilo que lhe foi ensinado, perseverava naquilo que lhe foi passado, os ensinamentos, a doutrina. Aquilo que eles receberam dos apóstolos, eles perseveravam nisso e não abriam mão, ainda que lhe custasse a própria vida. E essa perseverança, que eu não vou entrar no profundo dentro dela, porque nós já falamos o que é perseverar para a igreja primitiva. Vimos que é perseverar na palavra, como Jesus o centro e a Bíblia o fundamento, as Escrituras o fundamento da fé. Vimos que perseverar é obedecer de todo o coração, é insistir nos ensinamentos de Jesus, sermos exemplos, damos um bom testemunho, temos tudo isso. Mas enfim, perseverar, essa perseverança daquela igreja nos pilares aqui, doutrina apostólica, comunhão, partir do pão e orações. Perseverança essa que é resultado do temor que havia no coração deles, levava a igreja a uma explosão de milagres. O versículo 43 diz: e muitos sinais, milagres, maravilhas se faziam no meio deles. Ou seja, o céu respondia à posição da igreja.
Eu não acredito que é por falta de oração que Deus não opera. Eu não acredito que é por falta de jejum, porque se muitos não oram no jejum, não dá para falar que porque você não ora no jejum que Deus não faz, porque tem muita gente que ora e consagra. Quem ora e consagra, levanta a mão. Nós entendemos que a falta de posicionamento, e é isso que estamos abordando. Nós precisamos voltarmos a nos posicionar como a palavra de Deus requer de nós. Por quê? Porque o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo não é você vir dentro da igreja, participar de uma X denominação, seguir um regulamento ou um costume de tal denominação, mas é você viver. Cristianismo é cultura, é você viver um estilo de vida que glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, cristianismo é um reino, é estilo de vida que nós decidimos viver. Se a gente não entender isso, a gente é só religioso. Religioso é aquele que vê o cristianismo apenas como aquela prática diária de ir à igreja, de dar o dízimo, de seguir as regras. Não, isso é religiosidade. Cristianismo é você viver um reino, é você adotar um estilo de vida pautado nas Escrituras, em que o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Então, se nós queremos ver Deus operar como Ele operava, com tanta nitidez, não que Deus não tenha operado, Ele tem operado, gente, mas estou entendendo de o Senhor voltar a manifestar com aquela glória esplêndida. Ontem eu comentei com algumas irmãs que estavam comigo e elas falaram assim, falando sobre o começo da igreja, da Tube, elas falaram, olha, eu lembro que no começo, e não é você viver do passado, gente, não é você ficar no saudosismo, né, do ontem, não, é você lembrar que o poder manifestado ontem está acessível hoje. A gente tem que ver o que se perdeu entre o ontem e o hoje, para a gente voltar e esse poder voltar a operar, porque é o reino de Deus que está avançando, da glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Então a gente precisa entender o que tinha neles, que a gente temos que aprender com eles, para voltar a Deus operar como Ele operava com tanta nitidez. Falamos sobre perseverança, que é permanecer naquilo que nós aprendemos primeiro. E qual é o primeiro pilar de perseverança daquela igreja? O versículo 42 diz que eles perseveravam na Bíblia aberta, por favor, vamos lá. Perseveravam na Doutrina dos apóstolos. Irmãos, é culto de doutrina, não se faz. Aleluia, Deus. Eu ouvi um certo pregador falar assim: para você saber que aquela igreja é apaixonada pelas Escrituras, é que na hora da pregação eles mantêm a Bíblia aberta. Aleluia, Deus. Analisando o que está sendo pregado. Vamos aprendendo, né? Porque então a gente deve fechar a Bíblia. Não é errado, mas estou dizendo que como um ensinamento, fica a Bíblia aberta aí, para você poder acompanhar e a gente podermos abordar então com mais dentro da Bíblia, né? Senão vão ficar com dúvida. Vamos lá. Então, no que eles perseveravam? Já entendemos o que é perseverança, usa a Bíblia, mas o versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O primeiro pilar de perseverança daquela igreja era um pilar na doutrina dos apóstolos. Mas o que é doutrina? A gente, principalmente nós, da igreja pentecostal Deus e Amor, ou nós, pentecostais, muitas vezes nós intitulamos doutrina como regras, como o nosso regulamento interno, que tem lá dentro doutrinas e tem os costumes, e muitas vezes a gente não consegue diferenciar um do outro. Mas realmente, o que é doutrina? De uma forma literal, doutrina se entende o conjunto de regras, normas ou crenças de um povo, de uma pessoa ou de um sistema. Isso é de uma forma mais literal o que é doutrina. Mas trazendo para questões bíblicas, doutrina é os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras que regem a nossa vida. É o que nós chamamos de sã doutrina. E o que é sã doutrina? A palavra sã significa saúde, saudável, doutrina, ensino. Então, à luz da Bíblia, o que é sã doutrina? É o ensinamento saudável, é o ensinamento, são as verdades bíblicas que edificam, que nutrem, que fortalecem e produzem saúde à igreja da glória a Deus. Então vamos lá. Sã doutrina é o ensinamento saudável contido nas Sagradas
participar? Por que o pastor cobra a presença dos irmãos no culto de doutrina? E não cobramos como antigamente, para você garimbar uma carteirinha. Cobramos a presença dos irmãos nos ensinamentos, porque sabemos que a palavra vai produzir saúde espiritual para você. E uma igreja saudável cresce. Uma igreja saudável prospera. Uma igreja saudável, milagres acontecem. Uma igreja que está saudável, nutrida com as sagradas escrituras, ela vai vencer qualquer dificuldade que está diante dela. Aleluia, Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Então, a igreja primitiva, a primeira perseverança deles era permanecer nos ensinamentos dos apóstolos. O que é doutrina dos apóstolos? São os ensinamentos dos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, receberam, e esses passaram para a igreja. Ou seja, a igreja primitiva era uma igreja que vamos permanecer no ensinamento que aqueles que passaram para a gente, aqueles que andaram com Jesus, passaram para a gente. Eles não abriam mão da doutrina apostólica, da glória a Deus. Glória a Deus. Ou seja, eles não abriam mão do ensinamento saudável, dos verdadeiros ensinamentos da palavra, da verdadeira sã doutrina. Quem entende da glória a Deus? Glória a Deus. Então me ajude a pregar. Olhe para a pessoa mais cheia do Espírito Santo perto de você e fala assim: permaneça Aleluia, na sã doutrina. Agora olha para outra pessoa e fala assim: permaneça na sã doutrina. Aí, uma vez eu vou falar assim para mim: pastor, eu odeio quando você faz isso. Eu falei: o segredo do ensino está na repetição. Então vamos lá. Permanecer no ensinamento saudável. Então, você lembra quando eu falei sobre perseverança? Que a igreja primitiva não negociava. Aquilo que os apóstolos ensinou, eles viviam aquilo. Eles não importavam quanto lhe custava. Eles permaneciam na palavra. Não abriam mão, não negociavam as verdades recebidas. A sã doutrina, a palavra de Deus, o ensinamento que produz saúde espiritual para a igreja. Então, a primeira perseverança daquela igreja está exatamente no ensino da glória a Deus. glória a Deus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o verdadeiro poder de Deus, o verdadeiro avivamento, ele não vem. A oração é um mecanismo, ajuda, o jejum é importante, mas o que acende o fogo na igreja e mantém aceso o poder de Deus é a palavra da verdade, da glória a Deus. O genuíno avivamento. Então vamos lá. A Bíblia vai nos mostrar que, tratando-se de doutrina, existem algumas doutrinas. Por que eles percebem? Existe, como eu posso falar isso na igreja? Existe o lado negativo e o positivo. Assim que eu posso dizer. Os irmãos falam que está mais dentro desse assunto. Se a Bíblia fala que a igreja perseverava na doutrina apostólica, significa que existiam outros tipos de ensinos. Existiam outros tipos de doutrinas que permeavam o seio da igreja, que tentavam infiltrar dentro da igreja. Aleluia, Porque não Deus. faria sentido, o texto fala assim: e perseveravam na doutrina apostólica, que insistiam naquilo, se não houvesse desafios para que eles deixassem a sã doutrina. Quando lemos sobre a igreja de Pérgamo, se eu não me engano, a Bíblia diz que o pastor da igreja de Pérgamo, que era não o pastor que recebe a carta, o pastor anterior, que eu esqueci o nome dele, Antipas, Aleluia, a fiel Deus. testemunha, presbítero Antipas. A Bíblia diz que ele era muitas vezes na igreja chamado de antipático, por isso o nome Antipas. Por que antipático? Porque ele combatia de forma árdua duas falsas doutrinas na igreja. A primeira, Aleluia, a doutrina dos nicolaítas. A segunda, a doutrina de Balaão. A doutrina do nicolaita ensinava no meio da igreja que você podia servir a Deus, mas você podia lá adorar o Deus Baal. Você Aleluia. podia servir a Deus, mas pode levantar a vela para Maria, para João, para Pedro. Que você podia servir a Deus, mas você poderia continuar com a sua velha religião. E não havia problema nenhum. Então o pastor
A outra doutrina era de Balaão. Lembra de Balaão e Balaque? Como que ele contaminou o povo? A gente sempre para na parte que fala assim: não dá para amaldiçoar a quem Deus abençoou. Mas lê mais para frente, você vai ver que o povo caiu, pecou contra Deus. Por quê? Porque o falso profeta falou assim: o feiticeiro, vai lá, Balaque, coloca no meio do povo de Israel mulheres. Os homens olharão para elas, sentirão desejos, e eles pecarão contra o Senhor teu Deus. Fazendo assim, estão amaldiçoados. Então Balaão descobriu que amaldiçoar de fora para dentro não derruba a igreja, ao contrário, fica mais forte. Mas se você conseguir infiltrar dentro dela, você acaba com ela. Se fazer os crentes se pecar contra Deus, porque observa, lutas externas, coisas que vêm de fora contra a igreja, combatendo, não consegue destruir. Porque automaticamente, quando enfrentamos uma perseguição externa, a gente entra em oração, a gente se une, a gente busca. Mas quando infiltra dentro da igreja, é uma batalha muito grande. Então a igreja de Pérgamo estava com esse problema: duas doutrinas enganosas infiltradas dentro da igreja, e o pastor, que é o dever dele combater a falsa doutrina e lutar pela sã doutrina, ensinando o rebanho, cuidando e zelando do rebanho. Então Antipas se levanta e defende, mas alguns irmãos o chamam de antipático, pastor chato. Deus, aleluia, Deus. A história diz que Antipas foi morto, queimado dentro de um boi de bronze, mas não negou de falar sobre a sã doutrina. Então, se há perseverança na doutrina, é porque existia infiltrado no meio da igreja alguns tipos de doutrinas que não eram as doutrinas bíblicas ou a sã doutrina. Eu não vou entrar em detalhes, porque o objetivo daqui é outro, mas a Bíblia vai apresentar alguma delas para a gente tomar cuidado. A primeira, em 1 Timóteo 4:1, que eu não vou nem ler devido ao tempo, que o foco é outro, mas doutrinas de demônios. A Bíblia fala de doutrinas de demônios, e exatamente nesse versículo, Paulo a Timóteo vai falar sobre apostasia. O que é apostasia? É negar as verdades que você sabe que é verdade. É você negar as verdades que você já sabe que são verdades. Apostatar é: eu sei o que Deus quer, eu sei o que o Senhor ensina, eu sei o que é sã doutrina, mas eu escolho, mesmo dentro da igreja, viver ao contrário da sã doutrina. Deus. Para Paulo e para nós, a apostasia, ela é mentoreada por demônios. Então Paulo vai dizer o seguinte: essa apostasia de irmãos que estão dentro da igreja, porque apostatar refere-se àqueles, não é quem desvia, porque tem gente que desvia, mas não apostata. Tem gente aqui dentro que participa da mesa da ceia, mas já abandonou as verdades de Deus. Deus. E Paulo vai dizendo: o mentor dessa ação, o mentor dessa apostasia é Satanás. Esses ensinamentos que vão contra a sã doutrina é doutrinas de demônios. Jesus. Existe uma outra doutrina que não é essa doutrina chamada, lá em Colossenses 2:19, de doutrina de homens. Doutrina de homens nada mais é do que ensinamentos de homens que acabam bloqueando ou aprisionando a mente das pessoas para não conhecerem as doutrinas de Cristo. Ou seja, eu crio as minhas próprias doutrinas e gero na igreja o impedimento para que não conheçam a verdadeira doutrina. Jesus. Por quê? Porque o que eu quero é ter o domínio, o controle. Quem está entendendo? Glória a Deus. Por isso que é muito importante, e cai entre nós, é muito importante você não comer qualquer alimento. Jesus. Meu Deus, pastor, então que eu não posso comer? Claro, vamos ter o espiritual. Não dá para comer qualquer pregação. Deus. Não dá, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos, até na nossa igreja, não vamos ser hipócritas, gente. A gente tem X em vários pregadores. E eu vou dizer uma coisa que eu acho que também o pastor Messias também, como pastor, também tem. O pastor Israel também, lá de Jundiaí, quando estava na frente, também tem. A gente tem um medo de chamar qualquer um, tem? Uma preocupação
preocupação que a gente tem de convidar. Observa, a gente sempre convida os mesmos que a gente já conhece. Aleluia. Porque existe esse perigo de tentar cativar as pessoas. A doutrina de homens nada mais é de eu fazer discípulos para mim. Então eu pego um texto, distorço ele, prendo a mente do povo e o domino. E impeço de que eles conheçam Aleluia, a sã Deus. doutrina. Porque a sã doutrina produz liberdade no Espírito. Oh, aleluia. Mas vamos lá, existe uma outra doutrina também que devemos ter cuidados. A chamada doutrina dos fariseus. Grita, queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Mateus 12, 24. O que é a doutrina do fariseu? Vamos falar. A doutrina dos fariseus, o ensinamento dos fariseus, e todos esses ensinamentos permeavam na igreja primitiva. Mas os irmãos convertidos, embora tem doutrina de homens, tem doutrina de demônios, tem doutrina de fariseus, a igreja falava: eu vou ficar na doutrina dos apóstolos. Oh, aleluia. Eu vou permanecer naquilo que foi ensinado. A doutrina dos fariseus coloca a tradição acima das escrituras. Ela coloca as regras acima das escrituras. Vamos lá, é como se eu concordo plenamente na questão de separar irmãos de irmãs, fica muito mais educado, muito mais. Caso caia em processo, a gente sabe que existe um N motivos positivos. Mas chega uma família aqui na igreja, primeira vez que entra, eu devo separá-los? E muitas vezes as pessoas ofendem e falam: irmã, você tem que sentar ali, irmão, você tem que estar em família, está a primeira vez aqui. Então, muitas vezes a gente coloca a tradição acima do amor pelas almas. Em Mateus capítulo 12, versículo 24, diz a Bíblia que havia uma mulher encurvada. Jesus libertou ela do espírito de enfermidade, sai dela, e ela retornou, ficou curada. Irmãos, a mulher estava doente, encurvada, endemoniada. Jesus libertou. Chegou um fariseu e falou assim: é sábado. Fique encurvada de novo. Segunda-feira você levanta. Aleluia, Deus. Quem está entendendo a doutrina do fariseu? A doutrina dos fariseus também se revela em Mateus 16, 12, quando Jesus curou um homem que há 38 anos estava no tanque esperando ali alguém colocar para curá-lo. Aí diz a Bíblia que Jesus o curou, levanta, vai embora. Ele foi com a cama todo feliz. Chegou ali os fariseus e falou assim: você está carregando a cama? Estou, mas é sábado. Ele falou: eu sei que é sábado, sábado é um dia sagrado na lei judaica, mas olha aqui para mim, eu estava paralítico há 38 anos, mas um homem que eu nem sei quem é mandou levantar e andar. Mas os fariseus não se incomodaram porque ele estava andando, ficaram bravos porque era sábado e não podia levar a cama. Aleluia, Deus. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Aleluia. A doutrina de fariseu é quando a gente coloca, eu não estou dizendo, vou voltar aqui, que a gente precisa virar uma bagunça. Regras são necessárias, liberdade não é ausência de regras, de costume, liberdade não é ausência de bons costumes, não. Mas a gente tem que entender que, olha aqui, a gente precisa entender que a palavra de Deus está acima das tradições. Deus, aleluia. O que podia se esperar? O cara estava paralítico, o que era para os fariseus falar? Glória a Deus, você está andando. E daí que é sábado, o importante é que você está andando curado. Deus, aleluia. Então, a doutrina de fariseus é a doutrina que sustenta uma aparência, mas não vive a verdade. É a doutrina que sustenta um modelo físico, mas não há um coração em quem entendeu o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Mas vamos lá. Aleluia, Deus. Preciso falar isso. Repita por irmão do seu lado, por favor. Lá vai o pastor. Meu Deus. Fala assim: a igreja é porta de misericórdia. É ou não é? Uma vez chegou uma irmã para mim, muito tempo, antes de eu ser pastor, lá na antiga Morada do Sol 3, ela já é saudosa, irmã, né? Ela falou assim para mim: antes a igreja está uma bagunça, blá 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 blá. Eu falei: por quê? Porque antigamente as pessoas chegavam de calça na igreja e não entravam.
Eu ainda era muito novinho, não entendia muita Bíblia, né? Fiquei meio que questionando, não entendi o que ela quer dizer com isso, mas você está entendendo o que é mais importante? Se a pessoa chegar aqui cedendo por uma palavra, por uma oração, nós vamos receber ela porque está com uma calça? Não vamos colocar ela no banco para ouvir uma palavra porque ela está com uma roupa que nós não temos o hábito de vestir? Então você vê que a doutrina dos fariseus é quando eu não enxergo o que é realmente mais importante, o que é primordial no começo. Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então vamos lá. Mas agora, diante de todos esses tipos de falsos ensinamentos e tantos outros que ainda permeiam contra e dentro da igreja, como que eu identifico a verdadeira doutrina? Jesus. Olha para o irmão e fala assim: como eu identifico a verdadeira doutrina? A verdadeira doutrina. Olha aqui para mim. Em novembro vai ter o Enem Bíblico. Eu quero que todos participem, tá bom? Vai ser muito divertido, fazendo já um spoiler disso. Vai ser uma prova, mas não vai ser nada difícil, irmão. Vai ser aquela coisa, nossa, uma prova de escola. É só para a gente conhecer mais as escrituras, né? Vai ser muito bom. Então, gravem, ouçam a pregação. A Marlene está gravando, a Marlene está gravando a pregação. A gente quer gravar no Instagram da igreja, mas o celular está quebrado. A gente não conseguiu mandar para a Marlene, não consegui mandar para o Viana no Instagram. Mas enfim, temos as pregações para você ouvir também depois. Mas vamos lá. Como que eu identifico o verdadeiro ensinamento, a verdadeira sã doutrina? Você vê que existe um monte de vozes no meio da igreja. E quando eu falo meio da igreja, gente, mais uma vez, eu não falo igreja pentecostal, Deus amor, eu falo igreja geral. Não tem um monte de vozes, eu falo é aqui, é ali, é cá, errado, é certo, errado. Mas como que eu identifico a verdadeira doutrina? Primeiro, eu identifico a verdadeira doutrina porque ela guarda a minha alma de ser repreendida publicamente. Repita comigo, ela guarda a minha alma de ser repreendida publicamente. O que significa? Significa que a sã doutrina é como aquele pai que vai te corrigir em casa para você não apanhar lá fora. Que vai te repreender em casa para você não apanhar lá fora. A sã doutrina, ela repreende interno para não sermos repreendidos externamente. Ou seja, ela nos corrige aqui dentro. Ela orienta o nosso caminho. Ela guia o nosso caminho. Abre comigo a tua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 ao 2. Quem achou, diga amém? Amém. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Paulo está falando exatamente sobre a questão daqueles que, lembra que naquele tempo havia a questão da escravidão. Não estou dizendo que a Bíblia apoia a escravidão, mas Paulo está falando o seguinte, que em função da doutrina, que em função do ensinamento, devemos nos sujeitar à correção, a uma boa conduta, para que a palavra, o ensinamento, não venha a ser blasfemado lá fora. Então, a verdadeira doutrina, ela vai tratar o nosso erro. A sã doutrina, ela vai tratar o nosso caráter. A sã doutrina, ela vai corrigir a nossa conduta. A sã doutrina vai nos tratar aqui dentro. E eu vou dizer uma coisa, sinta-se alegre quando você chega na igreja e Deus trata duramente pela palavra a sua conduta. É sinal de que o Espírito ainda está em você. Oh, aleluia! Paulo está dizendo o seguinte, olhando para os servos, vocês precisam sujeitar aos seus senhores, vocês precisam, se for crente, deve servir com excelência. Ele está corrigindo dentro de casa, ele está corrigindo aqueles servos dentro da igreja. Ele falou por quê? Para que lá fora não seja blasfemado a sã doutrina da glória de Deus. Glória a Deus. Acha de modo, é isso que ele está dizendo, acha de modo que a sã doutrina não venha a ser blasfemada. Gente, sabe que a pior coisa para um cristão é você chegar lá fora e o ímpio te corrigir.
Deus. O não crente te corrigir. É, Jesus. Alguém que não serve a Deus olhar para você e falar assim: o crente não conduz dessa maneira. É, Deus. Paulo está dizendo: não é para acontecer isso, porque isto é uma blasfêmia contra a sã doutrina. Por isso ele corrige dentro, para que lá fora não haja escândalo. Aleluia, Deus. Então, como que eu identifico a verdadeira doutrina? Ela preserva a minha alma, ela me corrige de forma interna, para que externamente eu não venha a ser repreendido. Da glória a Deus. Glória a Deus. A genuína doutrina me confronta, a genuína doutrina confronta os meus pecados, confronta o meu erro. Olha aqui para mim: quem nunca entrou na igreja, a igreja está cheia, Aleluia. o pregador está pregando, e exatamente a mensagem fala tanto que chega a arder seu rosto. É, Deus. Aleluia. Quem teve essa experiência? Levanta a mão. Oh, aleluia. Aí você fala assim: meu Deus, parece que alguém contou para o pastor. Aleluia, E Deus. o pastor não sabe de nada, coitado, você está pregando o que Deus colocou no coração. Glória a Deus. Todas as vezes que isso Deus. acontece, Aleluia. é o Espírito Santo te corrigindo aqui dentro, é a sã doutrina, Aleluia. orientando e guiando a sua vida. Porque lembra, não é religião, o evangelho é um estilo de vida que nós escolhemos viver. Glória a Deus. Vamos lá. Segundo, como que eu identifico a verdadeira doutrina? Ela está fundamentada nas Escrituras. Ela não está fundamentada na ciência. Ela não está fundamentada nas filosofias. Ela não está fundamentada na psicologia, psiquiatria. Ela está fundamentada nas Sagradas Escrituras. É, Deus. Aleluia. O que é que você tem ouvido? É, Jesus. O que é que tem falado ao teu coração? Que palavra tem chegado para você? O que você tem alimentado? É, Deus. Queridos, o que é de gente e o que é de igrejas que não pregam mais as Escrituras? É, Jesus. O público virou lugar de show. A palavra é apenas os coaches do momento. Pouco se ouve sobre a sã doutrina. Pouco se ensina sobre arrependimento, perdão, céu, inferno, vida eterna, vida com Deus, conduta correta, contra aquilo que é moral. Aleluia, Deus. Ou aquilo que é moral, contra aquilo que é imoral. Porque a sã doutrina combate a imoralidade. Ela combate o pecado, como eu já dito antes. Então, como que eu identifico essa doutrina? Eu identifico essa doutrina pelo fato de que a palavra, a igreja que eu vou, a mensagem que é ouvida, ela está fundamentada na Escritura Sagrada. Aleluia, Deus. Abre a tua Bíblia, 2 Timóteo. Aleluia, Deus. 4, 1 e 2. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, está ligado nesse calor? Aleluia, Deus. 25. Glória a Deus, já está ligado. Está frio? Meu Deus. Aleluia, Deus. 2 Timóteo 4, 1. Vamos lá. Então a verdadeira doutrina faz o quê? Aleluia, Deus. Ela nos repreende aqui dentro para que lá fora não sejamos repreendidos. É, Deus. A verdadeira doutrina, a sã doutrina, é nesse como que eu identifico. O que é ensinado está fundamentado nas Sagradas Escrituras. Aí tem um monte de crente que tem preguiça de ler a Bíblia, de aprender, de ouvir. Aleluia, Deus. Para mim, pastor, você prega muito na terça, cansa 1 hora de pregação. É, Deus. Mas é uma hora de pregação que é bíblica. Eu não estou aqui pregando aquilo que não é Bíblia. Ou estou? É, Jesus. Se eu não pregasse a Bíblia, você não estaria aqui. Concorda comigo? É, Deus. Vamos lá. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Fala assim: conjuro-te, pois, diante de Deus. Eu acho lindo Paulo falar conjuro-te. Como ele fala assim, estou insistindo, implorando diante do próprio Deus.
falando para Timóteo, o jovem pastor, e do Senhor Jesus Cristo, quero julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha o versículo 2: que pregues a palavra. Inste, persevere, tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Era como se Paulo falasse assim para Timóteo: eu estou lhe pedindo pelo amor de Deus, eu estou implorando para você diante daquele que vai julgar todo mundo no último dia. Aleluia, Deus. A sã doutrina. Pregue a palavra. Aleluia, Deus. Pregue o ensinamento que lhe foi dado. Aí ele fala assim: pregue no tempo e fora do tempo. E quantas vezes eu ouvi pessoas falar assim para mim: não é hora de você falar aqui sobre Jesus. Qual é a hora? Deus. Qual é a hora? Toda hora é hora. Você tem a oportunidade, fale da ensinamento, fale da palavra. Oh, aleluia. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, a sã doutrina, como eu identifico ela? Que ela está confrontando o pecado na igreja. Lembra de João Batista? Eu falei da igreja que Jesus congregava. Uma vez, quem que eu falei sobre isso aqui? Trazendo uma questão. A igreja que Jesus batizou, qual era? A igreja de João. E pensa no pastor Brabão. Aleluia, Deus. A igreja de João não tinha tapete vermelho, não tinha sala VIP. A mensagem era uma para todos: arrependa-se, ponto, e seja batizado. Deus. Todo mundo tinha que ouvir a mesma coisa, ninguém era maior ou menor, todo mundo igual. Pecadores necessitando de arrependimento. E nesta igreja Jesus batizou. Jesus. Agora, a doutrina é identificada porque o lugar que eu frequento, a doutrina é identificada porque ali onde eu estou, o ensinamento é fundamentado nas Escrituras, é a palavra que é pregada, é a Bíblia que é pregada, é o ensinamento que é pregado. Não há segredo, a gente não tem que criar uma interpretação da Bíblia, gente. Não temos que, a gente tem que entender o que ela está falando. Era um livro que está vivo, a gente lê ela e prega ela na presença do autor, o Espírito Santo. Aleluia, Deus. Não temos que tentar criar uma interpretação, porque você tentar criar uma interpretação da Bíblia, você vai forçar o texto, e forçar o texto é pecado. Jesus. Você precisa transmitir o que já está aqui claro. O objetivo para a igreja é você sentir e você falar. Eu amo a nossa igreja pelo fato de termos uma escala. Sabe por quê? Se eu tenho uma escala e sei que o dia que eu vou pregar, o que você espera de mim? Deus. Que eu ore, que eu busque, que eu leia a palavra e que eu entenda o texto pela interpretação do Espírito, daquilo que é, para que subindo no altar eu pregue nada mais, nada menos do que só a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: você não precisa de pensão, você só precisa da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. Vamos lá. A sã doutrina, como eu identifico, ela incentiva-nos a piedade e a devoção. Ela provoca algo na igreja. O que é piedade? É uma vida leal àquilo que está escrito, é fidelidade. Piedade está ligada à fidelidade, ou seja, a palavra de Deus, a sã doutrina, ela vai gerar em nós que recebemos a sã doutrina, a palavra que é ensinada, fidelidade e devoção. O que é devoção? É viver dentro de um propósito. Ela vai me colocar dentro de um propósito. Lembra que eu falei que a sã doutrina produz saúde? Ela dá direção, ela coloca as coisas em ordem, ela coloca cada um dentro da posição que foi chamado, ela dá um norte para a gente, ela molda a nossa direção e aponta qual é essa direção. Aleluia, Deus. Então, quando há a palavra, como que eu identifico ela? Que ela vai começar a gerar em mim desejo de ser fiel. E olha, eu não preciso, eu acho lindo que, irmão, sabe o que é difícil para um pastor? Tem que cobrar a frequência de culto, tem que ficar ensinando coisas básicas que a igreja já deveria conhecer, mas quando eu estou atento à palavra, atento da sã doutrina, ela em si já provoca em mim o desejo de ser fiel, de ser leal, de viver o propósito. Quem está entendendo? Glória a Deus. Esses dias, teve uma irmã que falou assim para mim: pastor, olha, eu sei que eu sou um pouco mais rígido e eu comecei a fazer isso, fazer aquilo, tal. Eu falei assim, Ela falou assim para mim, eu falei assim:
Mas quando foi que eu falei exatamente sobre isso? Ela falou, não, o senhor nunca falou sobre isso. Eu falei, mas por que você mudou? É porque a pregação mexeu comigo. É, Deus. Eu entendi. É, Jesus. Eu falei, você está bem assim? Estou muito bem. Então eu falei, porque eu nunca exatamente toquei nesse assunto. Nunca cheguei na igreja e falei sobre esse assunto. É, Mas Deus. você sentiu a necessidade de ser fiel. Porque a palavra, essa doutrina mexeu. Aleluia, Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Então, a sã doutrina, a palavra, como eu identifico, ela vai provocar em mim desejo de fidelidade, de devoção, a uma vida de fidelidade às Sagradas Escrituras. Vai nos desviar, irmãos, vai nos desafiar a obedecer a Bíblia. A sã doutrina, ela vai provocar em nós o desejo de apresentar a Deus um culto verdadeiro. Aleluia, Deus. Lembra aqui, olha só, existe um culto adulterado. O que é um culto adulterado? É aquele em que a gente tira Jesus e coloca o homem. Sabe aquela historinha? A gente tem que fazer um culto assim para atrair jovem, tem que fazer assim. Eu não gosto disso. Eu não gosto. Se a palavra que é ensinada na igreja não está atraindo, querido, não adianta, eu posso criar evangelismo, mas o culto sempre é para o Senhor, nunca o homem é o centro dele. É, Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Eu não estou dizendo que tem culto de jovem, culto de criança, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eu não preciso burlar o ensinamento da palavra para atrair. Só a palavra já é capaz, além de atrair, de convencer, de transformar, de libertar, de salvar. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Quando Moisés se apresentou diante de Faraó, qual foi o primeiro pedido que ele fez para Faraó? Deixa o povo ir para prestar culto no deserto. Aí Faraó falou assim, vamos resumir, né? Faraó falou assim, presta culto aqui mesmo. O Egito é símbolo de mundanismo. O Egito é símbolo de iniquidade, de pecado. A gente sabe que o Egito representa o contexto espiritual. Era como se Faraó falasse assim, presta o culto ao teu Deus sem santidade, sem separação. Um show que não há diferença. Um culto com o Egito é um culto que não é um culto em que Deus não é o centro, mas é um homem. Se é um homem, eu preciso criar atrativos para chamar a atenção das pessoas. Aleluia, Deus. Você quer ver como é que um culto simples, em que Deus é o centro, ele tem poder? Faz culto doméstico. É, Jesus. Quem aqui faz culto doméstico? Já falou que sabe? Aleluia. Por isso que os olhos estão fracos. É, Jesus. Mas volta aqui. O faraó ele fala assim, então vão para o Egito, mas deixa aqui o seu gado, as suas mulheres. É aquele culto meia boca, sabe? Aquele culto mesclado, em que aparentemente parece um culto a Deus, mas tem muita coisa mesclada no meio. É, Deus. Muita coisa oculta no meio, falta a pureza do culto. A sã doutrina me ensina a prestar culto de verdade. Aleluia, Deus. Quem está entendendo? Glória a Vamos lá. Deus. A sã doutrina, ela estimula então essa fidelidade que está relacionada a obedecer a Bíblia, a prestar culto verdadeiro, a ter uma vida real cristã e não fingida, a viver o cristianismo de verdade, não ter uma fachada de crente, É, Jesus. uma aparência de crente. Eu não estou dizendo, irmãos, de sermos perfeitos, dizemos de buscarmos o aperfeiçoamento, o desejo de viver uma vida cristã de verdade. Aleluia, Deus. Você lembra? A gente tem que fazer essa escolha. Que escolha? Eu decidi viver uma vida com Cristo até o fim. Aleluia. Viver uma vida cristã. Porque eu não posso ser meu termo. Eu preciso assumir esse compromisso. E essa doutrina provoca dentro de mim essa posição. Eu vou assumir a minha posição como servo, como cristão, como uma cristã, como servo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, mais um. A sã doutrina, ela desafia-me a uma vida de santidade. Repita comigo, uma vida de santidade. de santidade. Ela provoca esse desejo na gente. Provoca ou não provoca? É, Jesus. Ela não provoca. Você, quando começa a entender essa doutrina, receber a palavra, você não sente dentro de você esse desejo de mudança? É, Como já estava falando até Aleluia. agora sobre isso.
Você não sente incômodo? Seus pecados não começam a ser revelados. Jesus. Quem já leu a palavra, quando você leu, você sentiu aquele tapa na cara? Quem nunca, não é? Teve uma irmã uma vez que ela estava cometendo um X, ela vivia uma vida em X erro. E ela foi ler as escrituras, Deus, por que isso, aquilo? Quando ela sabe que ela abria a Bíblia assim, é exatamente no pecado que ela vivia. É porque fechou assim, sentiu que ela não tinha ninguém, mas aquela vergonha. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, as Sagradas Escrituras vai nos desafiar a uma vida de santidade, a sã doutrina. Como que eu identifico? Porque ela vai gerar em mim um desejo de santidade. Aleluia, Deus. Eu conheço alguns irmãos de X igreja, claro, não julgamos mais a igreja, mas enfim, ele frequentava essa igreja e ele não quis ir mais, porque ele falou assim: olha, as pessoas que estão frequentando ali, elas estão trabalhando, tomam a ceia, participam de atividade da igreja, mas continuam bebendo, vivem na prostituição, fumam. E quando eu questionei sobre essa conduta de vida, elas falaram assim: meu pastor falou que não tem problema. Deus. Desde que eu não traga para dentro da igreja. Então você está entendendo que onde não há ação, o ensinamento genuíno não provoca o desejo de mudança, Deus. de transformação. Então a sã doutrina, ela vai desafiar-nos a uma vida de separação, de sermos separados do que nós chamamos de sistema mundano. Lembra, o mundo, quando a Bíblia fala de mundo, ela fala de três. Primeiro, o mundo criado, criação, belo. Não é desse mundo que temos que separar. O segundo é do mundo pessoa, João 3,16. Porque Deus amou o mundo, pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é para afastar as pessoas. É mundo, sistema, da qual aquele sistema de Jesus é inimigo deles. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, a sã doutrina provoca o desejo de separar desse sistema, chamados para fora, igreja, aqueles que foram chamados do sistema, estão reunidos, obedecendo a palavra e vivendo como sal da terra e luz do mundo. Quem está entendendo agora? Vamos lá. João 17 diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a... É Jesus dizendo o seguinte: olha, o que vai gerar santidade em vocês é a palavra, a verdade. O que vai gerar santidade em vocês é a verdade. E qual é a verdade? A tua palavra, a sã doutrina, os teus ensinos é a verdade. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Nós estamos vivendo como eles, e nós também, uma época de eles doutrinas, eles ensinamentos. Alguns, e nós falamos, acho que semana passada na escola bíblica, daqueles que tentam negar, nós falamos sobre alguns desafios que a igreja enfrenta nos últimos tempos, que é o tema da revista. E nós falamos no domingo de manhã sobre alguns desafios que aqueles que tentam arrancar a palavra de Deus e trazer ela como se não pode ser aceita como um todo. Doutrinas que estão sendo aniquiladas. Jesus, aleluia. Pastores que proíbem pregar alguns assuntos que é bíblico. Então, a igreja primitiva, ela também enfrentava dentro dela, fora dela e dentro dela, atacondas, ventos de doutrinas. Eles ensinamentos, mas eles escolheram perseverar naquilo que foi ensinado, naquilo que Jesus deixou, naquilo que é a verdade. Aleluia, Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Então, como que eu identifico essa doutrina diante de tantas doutrinas que existem? Ela provoca em mim repreensão, ela me corrige. Mães, pais, vocês gostam que seus filhos sejam corrigidos lá fora? Ninguém gosta. Por isso você corrige dentro de casa. Deus. Você ensina de casa. Você mostra o caminho dentro de casa. Aleluia, Deus. Você ensina bom comportamento dentro de casa. Eu sei que tem irmãos que não gostam quando o pastor ou ele chama a atenção das crianças, né?
Às vezes, alguns comportamentos externos é a falta de correção interna. É, Deus. Então, a sã doutrina provoca dentro, ela corrige mais aqui dentro. Ela confronta a gente aqui dentro. É, Deus. Para que lá fora não seja blasfemado o bom nome de Deus. A sã doutrina, ela é fundamentada nas Escrituras e nada mais. Por isso, volto a falar aquilo que já falei aos líderes de louvor da nossa congregação: analise os hinos que vocês cantam. É, Deus. Não é porque fala Jesus, quer dizer que a sã doutrina está sendo revelada. Vamos lá. Ela estimula a gente a uma vida de fidelidade e devoção. Provoca o desejo de uma vida santa. E provoca dentro de nós uma vontade de estar mais próximo de Deus. Aleluia, Deus. Termina aqui, dizendo para os irmãos que a sã doutrina provoca o desejo de buscar, É, de orar, Deus. de Aleluia. jejuar, de consagrar, de servir. A gente não precisa pedir, as pessoas movidas pela sã doutrina se levantam. Eu vou fazer, eu vou trabalhar. Está precisando disso? Eu estou aqui, estou indo fazer. Aleluia. Provoca o desejo de servir. Quem está entendendo, a glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Oh, Essa glória a Deus. Aleluia. E que nunca, de forma alguma, falte neste altar, nos nossos altares, em nossa vida, o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus.